Amados, quero trazer um trecho da palavra de Deus hoje para vocês. É um trecho um pouco mais longo, mas eu gostaria de ler para vocês entenderem a respeito do que Deus quer falar conosco hoje, nessa manhã. Está em Efésios 4, a partir do versículo 18, que diz assim: Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometer com avidez toda sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é o que ouviste e neles foste instruídos, conforme é a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, a vós renovar no espírito da vossa mente, e a vós revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade, e a vós e pelo qual deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois sendo membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Não saia da vossa boca palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Quero falar algo aqui com vocês aqui que muita gente não consegue entender. Por que bandido, pessoas que foram nomeadas como escória do mundo, como bandido, como assassino, sequestrador, pessoas da pior índole possível, são transformadas pela palavra de Deus. Na minha opinião, quando Deus faz isso na vida de uma pessoa, é o maior milagre que pode existir. É maior do que uma pessoa ressuscitar. É maior do que Deus curar um câncer, ou Deus curar uma doença terminal, AIDS. Sabe por quê? Porque o coração do homem é terra sem dono. E quando o homem que tem o livre-arbítrio de decidir essas coisas, permite que Deus entre, ele faz uma transformação completa. Por isso que as pessoas não entendem que como uma pessoa foi tão ruim, às vezes matou mulher, matou mãe, matou pai, até próprio filho, e consegue ser uma pessoa totalmente diferente depois que encontra com Cristo. Porque Cristo, ele quando ele veio aqui na Terra, ele não escolheu as melhores pessoas. Pelo contrário, ele escolheu as piores tipos de pessoas que podiam existir naquela região dele, para que pudessem ser os seus discípulos. Para mostrar para nós mesmos que não existe nada para Deus que seja impossível. Mas Deus requer de nós que quando nós nos aproximamos dele e entendamos que a mensagem ela é transformadora, ele requer de nós atitude. E para que aconteça essa atitude, você precisa mudar a sua vida, mudar os seus conceitos, mudar o seu caminho e principalmente a sua mente. Tudo aquilo que você aprendeu a respeito dos seus vícios no dia a dia, você tem que largar aquilo. Porque para ser de Jesus, infelizmente você tem que matar o seu velho homem todos os dias. Você precisa morrer todos os dias. É igual o próprio Senhor Jesus Cristo fala. Para algo renascer, é preciso que a semente morra. Então a semente do pecado ela tem que morrer na sua vida. Sei que isso não é do dia para a noite. Para alguns o processo é mais rápido, para outros é mais lento. Mas você tem que matar o velho homem na sua vida. Porque você fazendo assim, você está contribuindo para a sua santidade, a sua busca contínua de Deus, no conhecimento de Deus. Então essa palavra vem nos mostrar o quão importante é que deixamos o mundo e todas as coisas que enfeitiçam os nossos olhos e fazia mal aos nossos corações,
para que possamos estar dentro, no centro da vontade de Deus. Não devo juzgar o diabo. Uma vez ouvi uma história que ela é perfeita, porque nós sabemos das nossas limitações, das nossas fraquezas. Eu, como você, também tive muitos problemas na vida a respeito de fraquezas. E é nessa fraqueza que o diabo tenta te atacar. Uma vez um rapaz, ele se converteu e ele era um viciado em drogas. E ele se converteu de tal maneira a Deus que ele achou aquilo maravilhoso. E ele começou a buscar Deus, e ele sentia a presença de Deus, e Deus se alegrou com a presença dele, frequentando os cultos, ouvindo a palavra. Só que o diabo aproveitava sempre uma oportunidade e colocava diante dele as suas fraquezas, e ele caía. E por diversas vezes ele caiu. Ele voltava para a igreja, ficava um tempo, rebentava-se no mundo por causa das drogas, porque uma coisa puxa a outra. Quando você está no mundo, você começa a beber, os amigos te influenciam, você começa a usar drogas, aí você acha que está feliz, é um vazio que você não consegue preencher, que só Deus preenche, e você sai, vai para a igreja todo arrebentado depois, porque você volta pior. Mas ele, todas as vezes, ele tinha uma certa forçazinha que levava ele para a igreja, ele não desistia de Deus. E um belo dia o diabo chegou na presença de Deus e falou assim com Deus: entrega essa alma para mim, porque ela não te pertence. Não vê que todas as vezes ele sai da tua presença e vem para a minha e faz um monte de coisa errada? Ele não vai conseguir, ele é meu, deixa que eu tomo conta dele, que eu mate ele, que eu faça o que quiser com ele e eu trago ele para o inferno. O diabo virou para Deus e falou isso. E Deus virou para ele e falou assim: enquanto ele tiver força e ele quiser voltar, ele vai viver. E um dia ele vai ter tanta força que nunca mais vai voltar para você, Satanás. E aquele jovem um dia voltou para Deus e nunca mais ele saiu da presença de Deus, porque Deus deu a ele condições espirituais para ele vencer todas as suas fraquezas. Então eu quero dizer uma palavra para você nessa manhã. Não importa o tipo de problema que você está vivendo, a fraqueza, o vício ou a sua maior dificuldade, mas Deus vai te dar força para você largar tudo isso que não pertence a Deus e voltar-se para os caminhos de Deus e nunca mais sair. Porque aquele que é amigo de Deus torna-se inimigo do mundo. Que Deus abençoe a sua vida.